Seja muito bem-vindo ao Crônicas do Mundo. Antes de começarmos essa viagem pela antiguidade, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias incríveis como essa. Hoje você vai conhecer um dos impérios mais poderosos, temidos e fascinantes que já existiram. Uma civilização que moldou leis, dominou povos, ergueu uma das cidades mais grandiosas da história e deixou mistérios que atravessam milênios. Estamos falando de Babilônia. A cidade que se tornou sinônimo de poder, riqueza, sabedoria e também de queda. Mas como um povo conseguiu dominar boa parte do mundo antigo? E por que um império tão grandioso simplesmente desapareceu? Fique até o final, porque a história da Babilônia é muito mais impressionante do que você imagina. Para entender Babilônia, primeiro precisamos olhar para o lugar onde tudo começou. A Mesopotâmia, a famosa terra entre rios, localizada entre o Tigre e o Eufrates, no atual Iraque. Essa região era extremamente fértil, cercada por desertos, mas cortada por rios que garantiam água, agricultura e vida. Enquanto muitas civilizações ainda lutavam para sobreviver, ali surgiam cidades organizadas, comércio, escrita e leis. Babilônia não nasceu grande. No início, era apenas uma pequena cidade entre tantas outras, quase insignificante perto de centros como Ur e Uruk. Mas sua localização estratégica a transformaria, pouco a pouco, em um dos maiores centros de poder do mundo antigo. E essa ascensão não aconteceu por acaso. O verdadeiro ponto de virada na história da Babilônia tem nome: Hammurabi. No século XVIII a.C., Hammurabi assume o trono e faz algo que poucos reis haviam conseguido até então. Ele transforma uma cidade comum em um império. Mas não apenas pela guerra. Hammurabi ficou imortalizado por criar um dos primeiros códigos de leis escritos da história, o Código de Hammurabi. Um conjunto de regras gravadas em pedra, visíveis a todos, que definiam direitos, deveres e punições. Era um conceito revolucionário para a época. A lei não vinha mais apenas da vontade do rei, mas de normas claras, ainda que severas. Essa organização trouxe estabilidade, controle social e permitiu que Babilônia crescesse com uma base sólida. Com exércitos bem organizados e diplomacia estratégica, Hammurabi expandiu seus domínios e fez Babilônia dominar grande parte da Mesopotâmia. O império estava oficialmente formado. Babilônia não era apenas poderosa. Ela era impressionante. Suas muralhas eram enormes, consideradas praticamente impenetráveis. As ruas eram planejadas, os templos dominavam o horizonte e os mercados fervilhavam de comércio. Ali conviviam agricultores, artesãos, comerciantes, escribas, sacerdotes e soldados. A escrita cuneiforme era amplamente usada para contratos, registros religiosos e administrativos. A religião ocupava um papel central. Os babilônios acreditavam que os deuses controlavam todos os aspectos da vida. O principal deles era Marduk, o deus protetor da cidade. Tudo em Babilônia girava em torno da ordem, do poder e da devoção. Mas por trás dessa grandiosidade, havia também tensão constante. Um império desse tamanho precisava ser defendido. E novos inimigos estavam sempre à espreita. Após a morte de Hammurabi, o império começou a enfraquecer. Rebeliões internas, invasões estrangeiras e disputas de poder fizeram Babilônia perder sua hegemonia. Por um tempo, a cidade foi dominada por outros povos, como os cassitas e os assírios. Muitos acreditaram que aquele império glorioso havia chegado ao fim definitivo. Mas Babilônia ainda não havia contado sua última história. Séculos depois, ela ressurgiria mais poderosa do que nunca. No século VI a.C., surge o governante mais famoso da história babilônica, Nabucodonosor II. Sob seu comando, Babilônia vive seu auge absoluto. A cidade se transforma em um espetáculo arquitetônico sem precedentes. As muralhas são ampliadas. Portões monumentais, como o famoso Portão de Ishar, decorado com relevos de animais sagrados, impressionavam qualquer visitante. É nesse período que surge a lenda dos Jardins Suspensos da Babilônia, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Até hoje, historiadores discutem se eles realmente existiram ou se são fruto de exageros e mitos. Nabucodonosor também ficou conhecido por suas campanhas militares, incluindo a conquista de Jerusalém e o exílio de milhares de hebreus, um episódio que marcou profundamente a história bíblica. Babilônia agora não era apenas poderosa. Ela era lendária. Além da força militar, Babilônia se destacou pelo conhecimento. Os babilônios eram excelentes astrônomos.
Eles observavam os céus, registravam movimentos dos planetas e criaram sistemas complexos de calendário e matemática. O sistema sexagesimal, baseado no número 60, que usamos até hoje para medir horas e minutos, nasceu ali. Para eles, os astros não eram apenas corpos celestes, mas sinais dos deuses. A astrologia babilônica influenciaria civilizações posteriores, incluindo gregos e romanos. Era uma sociedade que unia fé, ciência e poder de forma única. Mas quanto maior o império, maior também o risco da queda. Apesar de toda a sua força, Babilônia caiu. Em 539 a.C., o império foi conquistado por Ciro, o Grande, rei da Pérsia. Segundo relatos históricos, a cidade foi tomada quase sem resistência. As muralhas, antes consideradas invencíveis, não foram suficientes contra a estratégia persa. Curiosamente, Ciro não destruiu Babilônia. Ele respeitou a cidade, seus templos e suas tradições. Mas o poder babilônico nunca mais seria o mesmo. Com o tempo, a cidade perdeu importância, foi sendo abandonada e acabou soterrada pela areia da história. O império que dominou o mundo antigo havia chegado ao fim. Mesmo em ruínas, Babilônia nunca deixou de existir na memória humana. Ela aparece na Bíblia como símbolo de riqueza e decadência. Surge em textos antigos como exemplo de poder absoluto. E continua despertando fascínio em arqueólogos, historiadores e curiosos até hoje. Suas leis influenciaram sistemas jurídicos. Seu conhecimento moldou a ciência. Sua história serve como alerta sobre a ascensão e a queda dos grandes impérios. Babilônia nos lembra que nenhuma civilização, por mais poderosa que seja, é eterna. E essa foi a história de Babilônia, o império que dominou o mundo antigo, construiu cidades lendárias, criou leis pioneiras e deixou marcas profundas na humanidade. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like agora, isso ajuda muito o canal. Se inscreva no Crônicas do Mundo para não perder nenhuma viagem pela história, e compartilhe esse vídeo com quem também ama mistérios e civilizações antigas. Qual outro grande império você gostaria de ver aqui no canal? Nos vemos no próximo vídeo.